Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu vou responder a pergunta que mais apareceu na minha caixinha de perguntas lá do Instagram nas últimas semanas, tá? Que é o que está acontecendo com a Magazine Luiza, com a Magalu, com a MGLU 3. E desde agora eu já queria que você respondesse aqui embaixo nos comentários. Você é sócio da Magalu, da MGLU 3? Sim ou não? Respostinha rápida aqui nos comentários, só para ver quem está no mesmo barco comigo nessa, até para uma questão de transparência. Eu sou sócio sim da Magalu. E o que eu vou tentar me ater ao máximo aqui nesse vídeo é a fatos, falar sobre fatos da economia, só falar sobre os fatos das ações da empresa em si e muito menos de especulações. Vai ter que falar em algum momento sobre isso, mas a ideia é a gente se ater a fatos para ter uma opinião mais embasada possível. E um dos grandes fatos é que desde o começo do ano, como vocês estão vendo no gráfico, as ações da Magalu já caíram mais de 73%. Pelo menos no exato momento que eu gravo esse vídeo, no dia 2 de dezembro, é exatamente isso que tem acontecido com as ações da empresa. Dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que já esteja com um cenário diferente. E o que a gente tem que responder aqui, para você entender o que está acontecendo com a Magalu, são basicamente 3 perguntas. A primeira delas é: como é que está a empresa operacionalmente? Isso daí é reflexo de algo que está acontecendo nas operações da empresa? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: como é que está a economia e qual o seu impacto no segmento de varejo, que é a área de atuação da Magalu? Então esse vai ser um segundo ponto que a gente vai abordar no vídeo. E o terceiro ponto, que talvez seja até o mais importante, é como diferenciar fatos de especulações para que você possa tomar as melhores decisões em relação aos seus investimentos, tá? Então, feita essa rápida introdução, vamos dar uma olhada agora na parte operacional da empresa, conhecer um pouco mais sobre ela e saber como é que está a empresa exatamente agora. Vamos dar uma olhada. Bem, a Magalu, a Magazine Luiza, hoje é muito mais do que apenas uma empresa de varejo, uma empresa que tem lojas físicas que vende, ou mesmo até do que uma empresa de e-commerce. Ela é uma plataforma digital de varejo. O termo que o pessoal gosta de usar muito no mercado é marketplace, que é o que acontece, por exemplo, com a Amazon no mundo inteiro, mas é algo como um ecossistema onde você oferece uma plataforma para que várias outras empresas, indústrias, possam vender através da sua própria plataforma. Tanto é que em novembro de 2021, a Magazine Luiza tinha mais de 120 mil sellers, indústrias e varejistas dos mais diversos tamanhos vendendo através da própria plataforma. Então, além dos produtos que a própria Magalu vende, ela vende das lojas parceiras e sendo comissionada por isso, muitas vezes assumindo a entrega, que ela tem uma baita estrutura de logística, ela tem investido demais nisso, Magalu, a própria Amazon, Mercado Livre, com entregas muito rápidas e muito baratas, elas têm crescido muito, até porque você não tem tanta diferenciação de preço, as pessoas vão lá mais pela questão do custo e aí depois leva em consideração frete, tempo de entrega, entre outros. Então ela tem investido isso. Então basicamente isso é que é hoje a Magalu, tá? Uma plataforma digital de varejo, é muito mais do que apenas uma lojinha que vende ou mesmo que vende pela internet. Além disso, a Magalu ela tem várias empresas que talvez você não saiba que são associadas a ela, que pertencem a ela, empresas como Netshoes, Zattini, Kabum, a Estante Virtual, a Equifome, entre outros, tá? Então a Netshoes é uma baita plataforma no segmento de artigos esportivos, Zattini de roupas, mais seria um varejo de moda, Kabum a parte de games e parte de tecnologia, também foi uma compra recente da Magalu, a Equifome é um concorrente do iFood, desses aplicativos de entregas, além também de Jovem Nerd e Canaltech e várias outras, né? Só nos últimos, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas Jovem Nerd e Canaltech são plataformas de criação de conteúdo na internet, vídeos no YouTube, redes sociais de uma maneira geral, criação de conteúdos relacionados a jogos e tecnologia, que ela tem entrado bastante justamente com essa trinca, que foi a compra do Kabum, Jovem Nerd e Canaltech, para poder bater forte nesse mercado que vem crescendo muito, o mercado de jogos, né? O mercado de tecnologia e de jogos de uma maneira geral. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos a empresa fez 21 aquisições, tá? Dentre essas que eu mencionei aqui para vocês e várias outras de hub, parte mais logística, de coisas um pouco mais tecnológicas, mais técnicas, enfim. Mas essas talvez as que eu mencionei seriam as marcas mais conhecidas. Então assim, a empresa vem crescendo, ela vem expandindo seus negócios, atacando várias áreas, parte de jogos, de tecnologia, de artigos esportivos, de varejo de moda, de maneira geral, ela tem investido, tem crescido demais. Mas isso daí, só no papel, só no blá blá blá,
Não, talvez não se reflita tanto, porque você tem que ver, beleza, e operacionalmente, como é que está a empresa? Está crescendo receita? Crescendo o seu lucro operacional? Está crescendo o seu lucro líquido? Como é que está a empresa em relação a isso? Então isso que a gente vai dar uma olhada a partir de agora também. Primeiro a gente começa pela receita líquida, tá? Que é o que basicamente determina o principal parâmetro para você avaliar uma empresa de crescimento. Vai ver se de fato ela está crescendo seu faturamento ano após ano. Isso tem acontecido de maneira brilhante com a Magalu. Em 2016 ela teve uma receita líquida de 9,5 bilhões de reais, em 2017 já estava em 12 bilhões de reais, 2018 15,6 bilhões de reais, 2019 19,9, 20 bilhões de reais já, em 2020 ela fechou em 29,2 bilhões de reais, e em 2021 até o terceiro trimestre de 2021, que foi o que foi divulgado até agora, já está em 25,9. Então já está chegando quase no 2020, que foi o melhor ano em termos de receita. Então tanto é que esses 3 primeiros meses já é os melhores 9 primeiros meses da história da empresa, e a estimativa é que ela fature pelo menos mais 10 bilhões no quarto trimestre, que historicamente é o semestre mais forte das empresas de varejo, o que daria uma receita líquida estimada para o ano na casa dos 36 bilhões de reais. Então, em termos de receita líquida, dá para ver que ela vem num crescimento absurdamente forte. Olhando agora a parte do EBITDA, que basicamente o EBITDA é uma sigla em inglês que diz Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Seriam os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. De uma maneira bem pragmática, seria o lucro operacional. É o que de fato ela consegue gerar de caixa em suas operações, tá? O lucro líquido vai ter a questão de tirar imposto, tirar juros também, mas enfim. Vamos ver agora a parte do EBITDA, também vem num crescimento de uma maneira muito forte. 2016, 715 milhões, 2017, 1 bilhão, 2018, 1,25 bilhão, 2019, 1,8 bilhão, 2020 caiu um pouquinho, 1,5 bilhão, e em 2021, nos 3 primeiros trimestres, já vai em 1,3 bilhão, que já é também os melhores 9 primeiros meses do ano, mesmo comparando com 2019, que tinha sido o melhor da sua história. Então, ela deve faturar algo em torno de 500 milhões nesse quarto trimestre, também estimativas do mercado, o que empataria mais ou menos seu resultado lá com o seu melhor EBITDA, que foi o de 2019. Então, a parte do lucro operacional também tem crescido bastante, e a parte do lucro líquido, descontado de efeitos não contábeis, até porque esse ano mesmo ela teve uma parte do lucro muito grande de créditos tributários, que apesar de ter gerado valor para a empresa, não é algo que vai acontecer todos os meses, todos os anos. Então, olhando apenas para o lucro líquido descontado, ela vem já de lucros consecutivos desde 2016, que foi o ponto da virada da empresa. Em 2015 ela passou por uma reestruturação grande e aí começou a crescer de maneira muito forte a partir de 2016, tanto é que suas ações se refletiram nisso. E aí seu lucro líquido veio de 87 milhões em 2016 para 390 milhões em 2017, 597 em 2018, caiu um pouquinho em 2019, 532 milhões, mais ou menos alinhado. Aí 2020 já foi um ano com um impacto mais forte, caiu para 392 milhões de reais, até impactado pelo fechamento das suas lojas físicas, né, durante o período mais pesado da pandemia e também no começo desse ano, voltou com a reabertura. Em 2021, até o terceiro trimestre de 2021, o lucro líquido já vai em 201 milhões, isso é o lucro líquido descontado, tá? Se somar a parte dos efeitos não recorrentes, passa de 400, mas está em 201 milhões, e a estimativa é que, mais uma vez, o quarto trimestre, como sempre acontece no varejo e também com a Magazine Luiza nos últimos 6 anos, é o trimestre mais forte também, porque é o que pega outubro, novembro, dezembro, Dia das Crianças, Black Friday e Natal e Ano Novo. Então são os 3 trimestres mais fortes do segmento de varejo. Então a estimativa é que ela deve lucrar nesse quarto trimestre algo em torno de 200 milhões de reais, o que daria um fechamento de ano na casa dos 400 milhões de reais, tá? Então, obviamente, são 2 anos que tiveram impacto mais nos seus negócios físicos, mas ainda assim ela continua vindo com um crescimento muito forte. E aí a gente fecha essa parte operacional olhando para a parte da dívida da empresa. Ela tem hoje uma dívida bruta de 2,35 bilhões de reais, mas tem 2,1 bilhões de reais de dinheiro em caixa. Então, o que a gente considera, quando a gente quer olhar para a dívida de uma empresa, é a dívida líquida, a diferença dívida bruta menos caixa. E essa dívida líquida da empresa é de apenas 247 milhões de reais. Esse é um número muito baixo, porque a gente compara essa dívida líquida com o EBITDA, isso daí dá uma fração de 0,14. E esse número ele é aceitável se ele for menor do que 3. Tá? Menor do que 3, não é do que 0,3. É menor do que 3, então ele está em 0,14. Então também não tem nada para se falar
de endividamento no caso da Magalu. Logo, qual a conclusão? É que não há nenhum problema operacional no caso da Magalu, como há, por exemplo, com a Via Varejo, que ela está provisionando bilhões de reais por questão de processo trabalhista, tem uma caixa preta lá que ninguém sabe ainda, não conseguiu abrir. Magazine Luiza está bem redondinha operacionalmente falando, eu diria até que pelo contrário, ela segue em pleno crescimento, aquisições, receita crescendo e tudo mais. Agora, vamos falar de fatos também, mas olhando para a economia, e aí depois a gente tenta linkar a economia com o futuro da empresa, tá? Como é que está a economia agora e como é que isso termina impactando no varejo? Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulado está em 11,08%, ou seja, essa inflação, pelo menos a métrica oficial do governo, que é medida pelo IPCA, já vai em mais de 11%. E qual o problema? É que inflação alta é igual a redução no poder de compra. Isso significa que se você tinha R$1.000 para fazer compras no final de 2020, agora no final de 2021 você não consegue comprar as mesmas coisas que você comprava no final de 2020. As coisas ficaram mais caras e aqueles R$1.000 já não são mais suficientes. Então, quando isso acontece, a inflação ela tira justamente o poder de compra das pessoas. Um outro fator que tem impactado bastante a economia é a questão da taxa Selic. Ela está hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, mais uma vez em 2 de dezembro de 2021, em 7,75%. Mas já existe uma estimativa que ela vai fechar 2021, vai ter ainda uma próxima reunião do Copom, que ela deve fechar 2021, vai aumentar mais 1,5 ponto, então iria para 9,25%. Para 2022, isso aqui tudo é estimativa do relatório Focus do Banco Central, tá? Eu não estou inventando isso na minha cabeça. Seria em 11,25 a taxa Selic, então subiria até 11,25 e só a partir de 2023 é que ela começaria a cair. Então, quais os impactos dessa taxa Selic em alta para a economia, para as ações da empresa e para o segmento de varejo? Basicamente é o seguinte, a Selic alta, ela traz o quê? Menos apetite para riscos. Se você consegue ganhar 10, 11, 12% em renda fixa, muitos investidores terminam correndo da renda variável para a renda fixa. Então isso daí tem impactado o mercado de ações de uma maneira geral, tá? Óbvio que algumas empresas são impactadas de maneira mais forte, outras menos forte, mas a Bolsa de Valores vem caindo de maneira muito forte aqui no Brasil desde junho. Então, de maneira geral, a alta da Selic também faz com que o mercado tenha menos apetite por riscos. Para os riscos, tá? E do ponto de vista do consumo, a Selic mais alta faz com que os juros fiquem mais altos. Então, para quem compra parcelado, para quem compra financiado, cartão de crédito, juros de cartões de crédito, de maneira geral, isso prejudica também o consumo. Então, a alta da taxa Selic prejudica não só do ponto de vista dos investimentos, mas também prejudica do ponto de vista do consumo. E para fechar essa trinca do horror, vamos dizer assim, em termos de economia, a gente também tem que olhar para a taxa de desemprego. E a gente está numa taxa de desemprego, agora foi anunciada recentemente com o fechamento do terceiro trimestre de 2021. Então, até setembro, né, o trimestre até setembro, estava em 2,6%. É uma taxa de 2 dígitos de desemprego, uma taxa alta, mas que já foi muito pior. Em março, por exemplo, ela estava em 14,9%, depois caiu para 13,7% em julho, 13,1% em agosto e agora está em 12,6%. Vem em queda, ainda é um número alto, desemprego ainda tem impactado demais a economia brasileira, mas um alento é que essas taxas vêm reduzindo, tá? Então já tem alguma luz no fim do túnel, vamos pensar assim, pelo menos em termos de colocação de novos postos de trabalho, né? Eu espero que as coisas sigam assim em pleno crescimento, com a economia funcionando e as coisas fluindo para que não haja mais nenhum fechamento nem nada para impactar o mercado de uma maneira geral, tá? E aí a grande questão é a seguinte, como é que esse cenário econômico vai impactar os resultados da Magalu lá na frente? E a resposta é: não sei, ninguém sabe. Então tudo que gira em relação às expectativas futuras da empresa são mera especulação. E aí qual é a grande questão? É que o investidor, de maneira geral, detesta a incerteza. E quando existe uma grande quantidade de incerteza em relação ao negócio, elas terminam impactando no preço das empresas. Tanto é que a queda dos preços da empresa da Magalu não tem nada a ver com a operação da empresa, tem a ver com o futuro da empresa, com o que se espera do futuro da empresa baseado no momento da economia atual. Se isso se concretizar, pode prejudicar. Quanto? Ninguém sabe. Talvez vire ou não próximo ano, ninguém sabe. O fato é que operacionalmente a empresa está redonda e o que está determinando a queda no preço das empresas é apenas esses movimentos especulativos. Tanto é que o que está acontecendo de fato agora na empresa? Nada, apenas o preço dela vem caindo.
A empresa continua lá no seu voo de cruzeiro, crescendo receita, crescendo seus lucros operacionais, fazendo aquisições, mas o preço das ações está desabando. Não tem nada além disso que possa determinar. E aí muita gente pergunta, Rafael, beleza, e o que é que você está fazendo? Você falou que era sócio da Magalu, está continuando investindo nela, o que é que você pensa disso? Eu tenho uma questão, pelo menos eu tenho essa capacidade de assumir minha incompetência em prever o futuro. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Porque acho que nem eu, nem ninguém tem uma bola de cristal para poder enxergar o futuro. E como a minha bola de cristal não funciona, talvez a de alguma pessoa funciona por aí, mas a minha não funciona, eu sigo olhando para a empresa e investindo de maneira diversificada. Ou seja, a Magalu está longe de ser meu único investimento, pelo contrário, só que no Brasil eu tenho 38 empresas, tenho mais de 20 fundos imobiliários, tenho vários ativos no exterior, tenho mais de 100 ativos de uma maneira geral na minha carteira, então eu sigo investindo de maneira diversificada de modo que eu continuo me expondo às empresas que eu acho que estão mandando bem. Se elas continuarem me dando bem, vai funcionar bem. Se por acaso uma ou outra der mal, a diversificação me salva, porque minha carteira está bem diversificada nesse ponto. E eu acho que no final das contas, essa é a melhor maneira de se investir. É olhando para a empresa e não tanto para a questão de preço, da cotação e tal, dos movimentos de cotação. Porque muitas vezes você termina saindo só porque o preço caiu, ou pior, comprando só porque algum preço subiu, e você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. E aí você termina fazendo maus negócios, que é o quê? Comprar caro e vender barato. Você compra algo só porque o preço está subindo, e aí depois você vai vender algo só porque o preço está caindo. Quando, às vezes, nem sempre isso vai acontecer, mas em muitos casos é apenas uma possibilidade de você comprar uma mesma empresa, um mesmo pedaço da empresa por um preço menor, que talvez seja isso que esteja acontecendo com a Magazine Luiza. Então essa é a base da metodologia que eu utilizo para investir, que é a Vestibular da Sociedade Milionária. E caso você queira conhecer mais o método VSM, eu vou deixar um link aqui, sociedademilionaria.com/workshop, para você assistir uma aula 100% gratuita que explica esse método VSM na prática para que você possa utilizá-lo em seus próprios investimentos, tá? Ficou o link aqui, ele também está na descrição do vídeo, está logo aqui embaixo e no primeiro comentário. Só vocês acessarem lá que vocês vão saber tudo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai desse vídeo aqui sem deixar o seu like. Clica no joinha aqui embaixo. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo também, que diz inscrever-se. Clica nele, depois clica no sino para ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Espero que de alguma maneira esse vídeo possa ter não apenas te tranquilizado, mas mostrado mais sobre o que é que de fato está acontecendo, o que são fatos, o que são especulações e como você pode utilizar essas informações para tomar uma melhor decisão para os seus investimentos. Tá? O que eu passei aqui basicamente foram fatos e cabe a você agora, a partir de todas essas informações que eu passei, tomar uma decisão melhor em relação aos seus investimentos. Eu acredito que eu te passei muita base para que isso possa acontecer. Dito isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!